Mas, mesmo sendo alguém que tinha importância e que tinha dinheiro, sentia necessidade de conseguir a salvação. Ele entendia que, mesmo que ele tivesse dinheiro e que tivesse uma boa posição, isso não o salvaria. Então ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. Então Jesus diz que ele teria que guardar os mandamentos. E estes são os 10 mandamentos, que é: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não mentirás. Então, aquele homem diz que ele já obedecia a tudo isso, desde que ele era jovem. Então Jesus olha para ele com amor e lhe diz: só lhe falta uma coisa. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Jesus não queria dizer que para alguém ser salvo, ele tem que dar tudo aos pobres. Mas ele disse isso porque aquele homem amava mais a sua riqueza do que a Jesus. A prova disso é que ele não obedeceu a ordem que Jesus tinha feito. Porque se ele realmente amasse a Jesus, ele teria vendido aquilo que ele tinha e seguiria a Jesus. Nós aprendemos com essa história quando nós nos colocamos no lugar daquele homem. Muitos de nós também somos pessoas que obedecemos a alguns mandamentos de Jesus. A maioria de nós aprendemos a não mentir, a não roubar, a obedecer a seus pais. A maioria de nós aprendemos a ser um bom cidadão que segue as leis, que às vezes vai à igreja, que é uma boa pessoa, que ajuda os pobres. Mas isso não é suficiente para salvar alguém. Porque a Bíblia diz que todos nós temos na nossa alma o pecado. Ou seja, o pecado é como uma doença que nos impulsiona a agir contra Deus. Então o pecado nos separa de Deus. E a única coisa que pode vencer o pecado, que é como se fosse uma doença espiritual, é o sangue de Jesus, que é o remédio para essa doença. Então, a única coisa que pode me salvar é o remédio, que é o sangue de Jesus. E quando eu tento usar outras coisas para me salvar, é como se eu tentasse ser curado sem tomar o remédio. É como se eu tentasse ter uma boa saúde para me livrar de uma doença, mas não tomasse o remédio próprio para curar essa doença. Quando eu tento me salvar pelas boas obras ou por ajudar os pobres, é como se todos os homens são pecadores e são distantes de Deus. Então é como um filho que está distante de seu pai. Então quando eu tento, fazendo boas obras, me salvar, é como se eu fosse um filho desobediente, mas eu enviasse toda vez presentes ao meu pai. Isso iria fazer com que o meu pai se agradasse de mim, mesmo que todos os dias eu desobedecesse e lhe xingasse. Isso bastaria para trazer paz entre mim e meu pai? Não. A Bíblia diz que todos os homens estão em guerra com Deus, estão separados de Deus. Então não basta somente fazer boas coisas para o meu pai. Eu tenho que lhe obedecer. Eu tenho que ser obediente a ele. Mas a Bíblia diz que ninguém consegue ser obediente a Deus
A Bíblia diz que todos os homens, independente do que tenham, sejam ricos ou sejam pobres, seja homem ou mulher, independente de sua cor, ou do que ele tem, ou do que ele possua, todos são pecadores. Não importa quanto dinheiro eu gaste para ajudar aos pobres. Não importa quanto tempo eu ore. Não importa, mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado em nome de Deus. Se eu não reconhecer que eu sou pecador, e se eu não reconhecer que somente através de Jesus eu sou salvo, então eu não tenho salvação. Então aquele homem perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus disse que ele deveria vender tudo o que ele tem. Porque a riqueza daquele homem era tão grande que ele não conseguia deixá-la. E muitas vezes isso acontece conosco, comigo ou com você, às vezes que está me ouvindo. Às vezes nós amamos as coisas materiais mais do que a Jesus. A maior prova que eu amo alguém é que eu dou meu tempo a ele. Glória a Deus. Porque tempo é o que eu tenho de mais precioso. Então eu provo que eu amo uma pessoa quando eu dedico meu tempo a criar uma amizade com ela. E a prova de que eu amo a Jesus é quando eu demoro tempo fazendo o que ele quer, lhe obedecendo. E às vezes nós gastamos nosso tempo buscando riquezas, buscando trazer uma boa vida para a nossa família, o que não tem nada de mais. Mas isso não deve estar em primeiro lugar. Às vezes tem pessoas que gastam seu tempo construindo e guardando riquezas, mas isso não vale de nada. Porque tudo que é material um dia vai passar. Tudo que você construir com seu esforço um dia vai acabar. Todo o dinheiro que você consiga juntar e gastar e multiplicar e construir, tudo um dia vai passar. E no final, o que vai importar é como você gastou o seu tempo. No final, somente um questionamento vai restar para todos nós. Independente de quem for, somente uma pergunta vai definir a nossa eternidade, se vai ser boa ou ruim. Essa pergunta é: o que você fez com a vida que eu te dei? No fim de tudo, Jesus, ele vai julgar a todos nós. E o julgamento, ele vai nos perguntar o que nós fizemos com a vida que ele nos deu. Se nós buscamos estar próximos de Deus, ou se nós o abandonamos. E cada um que está aqui, ouvindo nessa tarde, já fez a sua escolha. E eu não sei se você já fez, mas nessa tarde eu quero convidar a você. Quero convidar a você, aonde quer que você esteja, se essa palavra nessa tarde, de todos que falaram aqui, chegou até você, nós queremos te convidar a vir até aqui. Assim como aquele jovem, aquele homem, assim como aquele homem que já não é mais jovem, correu até Jesus e se ajoelhou para saber como conseguir a salvação, eu quero te convidar também
a correr até aqui, onde nós estamos, para saber como você deve ser salvo. E nós vamos te dizer que para você ser salvo, você tem que aceitar a Jesus. E isso é algo que você deve ter escutado muito. Em todos os lugares que você passa, você escuta alguém dizer: aceita a Jesus. Mas o que significa aceitar a Jesus? Aceitar a Jesus é se entregar a Deus como seu filho. Digamos que você não saiba quem é seu pai, e você descubra que você tem um pai, então você vá até ele. Quando você chegar até lá, você então pede para morar com ele. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que deixar toda a sua outra vida, vai ter que deixar todos os seus costumes, vai ter que deixar o que você sabia antigamente para passar a ter uma nova vida com ele. Porque agora você não vai viver mais sozinho. Agora você descobriu que você tem um pai. E se você quer viver com ele, você vai ter que abandonar os seus costumes que ele não gosta. Você vai ter que passar a viver a vida de um modo que ele queira. Porque agora você está vivendo na casa dele. E é isso que é aceitar a Jesus. Deus é o Pai da humanidade. E se você quiser que ele seja seu pai, você tem que viver como ele quer. Você tem que deixar tudo que você faz que não agrada a ele. Assim como eu fiz, assim como todos esses irmãos fizeram. Se você quer ser filho de Deus, você tem que deixar toda a sua antiga vida. Tem que pedir perdão a ele por cada vez que lhe desagradou. E tem que passar a viver para ele. Como eu já disse, aquilo que você tem de mais precioso nessa vida é o seu tempo. Com o seu tempo e com a sua disposição, você pode arranjar um bom emprego, construir uma casa, criar uma família, ter uma boa vida aqui na terra. E com o seu tempo, você pode nessa tarde sair de onde você está, seja lá o que você estiver fazendo, vir até aqui e aceitar a Jesus. Não porque eu estou pedindo, nem porque você vai ganhar alguma coisa material em troca, mas você vai vir por reconhecer que você precisa de Jesus. Você tem que vir por saber que a salvação só está em Jesus.